Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, o Assim Podcast já está no ar. Chegamos com mais um episódio do Assim Podcast aqui no canal da Assim no YouTube. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, eu sugiro que você inscreva-se, ative o sininho de notificações para você não perder as nossas próximas atualizações. Já deixe seu like no nosso vídeo, ajuda bastante no engajamento. E compartilhe para que mais pessoas vejam o nosso episódio de hoje do Assim Podcast, onde estamos recebendo a advogada trabalhista e também do ramo previdenciário, doutora Larice Costa, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Boa noite, doutora Larice. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui conosco do Assim Podcast e levar esclarecimentos sobre os diversos aspectos do direito para os nossos associados. Boa noite, tudo bem, Vinícius? É um prazer poder contribuir com a instituição, né, com a casa. Espero agregar, levar conhecimento jurídico para que possam, né, ter como prevenção de litígios dentro das suas empresas. Quero agradecer aqui também a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá, em nome do presidente João Tatagiba, pela confiança no nosso trabalho aqui à frente do Assim Podcast. Agradecer a equipe da Ilha Marketing, em nome aqui do Sávio, do Igor Leite, do Elvis Souza, também por trabalharem para levar até você a melhor qualidade audiovisual. E agradecer, claro, ao nosso patrocinador master que está aparecendo aqui na tela do Assim Podcast, o Sicredi, né? Vai aparecer agora aqui o Sicredi, gente, há mais de 120 anos, facilitando e ajudando os brasileiros na sua vida financeira. Se você ainda não é cliente Sicredi, faça já a sua conta, peça o seu cartão e venha para a maior cooperativa de crédito do Brasil, que vai te ajudar bastante no momento que você precisa de crédito, seja para investir nos seus negócios ou para pagar as suas dívidas. Larice, eu sempre faço uma pergunta para introduzir aqui no Assim Podcast. Quem é a Larice Costa? A Larice Costa é a advogada, né, que está aí buscando justiça, buscando orientar, buscando dar esclarecimentos, né, está também dentro do assistencialismo, né, nós trabalhamos, como eu trabalho na área também trabalhista, como previdenciária, nós estamos aí dos dois lados, né, vendo duas vertentes, então estamos para trabalhar. Larissa, você está há quantos anos já na carreira advocatícia? Hoje nós temos 5 anos de advocacia. Já está já fazendo a transição da jovem advocacia, né, que é os cinco primeiros anos, e para sênior, né? Sim. Para ser sênior na advocacia. Estamos nessa transição, mas ainda me sinto uma jovem. Com certeza. Com todo a sagacidade, né? Estamos aí para vir com novas ideias, né, de várias formas de apresentar o direito, porque eu tenho visto que a nossa dificuldade é porque o direito é muito chato, né? Se torna chato por ser leis, o juridiquês. Então, nós estamos aqui para facilitar o direito, falar mais fácil, para que seja entendido por todos, né? Para que chegue ao jovem, ao senhor, aquele que não tem o entendimento do jurídico, mas que possa entender e saber, né, das atualidades e estar por dentro dos seus direitos. Foi bom você ter tocado nisso, Larissa, porque o juridiquês é algo muito presente na área do direito. Falar difícil, os magistrados, os advogados, os promotores. Quem atua nesse segmento tende a lançar mão desse palavreado, desse linguajar mais rebuscado. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, tem defendido uma linguagem mais acessível. A que você atribui esse linguajar mais rebuscado? A tradição que vem se mantendo? O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que seja pela filosofia, né? Nós... operadores do direito, nós somos filósofos, nós ficamos rebuscando o linguajar para ter o ar do convencimento. Então, nós estamos ali trabalhando o convencimento e o esclarecimento das leis, né? É uma tradução das leis. Então, acaba que, além do convencimento, né,
tem a questão também da hierarquia que vem em relação aos respeitos, né? Eu acredito que a democracia ela tenha que vir ser respeitadas. Os costumes, eles mudam, inclusive o tema que nós vamos tratar hoje, ele trata muito sobre isso, a forma em que o jovem e o ser humano, ele vem se adequando e sabendo o que e não suportar, né? Então, nós estamos sendo lapidados e eu acho que o direito é a busca do equilíbrio disso. Então, ter a questão do respeito, da hierarquia, torna a balança, a busca da igualdade para que venha vir a justiça, né? Essa é uma pergunta, eu te fiz essa pergunta porque você tocou num tema extremamente relevante e vai ajudar no esclarecimento da nossa audiência aqui a respeito do direito, que realmente o juridiquês está presente, mas como você está aqui nos esclarecendo, há uma necessidade disso em razão das diversas formas de argumentação e da construção do raciocínio jurídico para se chegar a determinadas conclusões sobre as causas, né, sobre os litígios. E é sobre isso mesmo que a gente veio falar aqui hoje, né, Larice? Você que é advogada trabalhista também, para falar sobre as mudanças nas relações de trabalho, principalmente com o advento da inclusão do assédio moral e sexual na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que você destaca de relevante nesse sentido, dessa atualização para avançar sobre o combate ao assédio? O combate ao assédio, ele vem por décadas sendo trabalhado, né? E o patriarcado, né, sendo desconstituído. A mulher, ela vem cada vez buscando o seu espaço, né, em prol de igualdade e nós somos o polo mais fraco, a mulher ela é um polo mais fraco. Nós não podemos nos compararmos com os homens. Então, a CIPA ela vem, né, como defensor de tudo isso, obrigando, né, a que as comissões elas venham ser efetivas dentro das empresas, né, dando carga horárias, tá? A partir de 12 horas de palestras e de cursos sendo feitos dentro das empresas, tá? Para que as empresas conscientizem os funcionários, conscientize a gestão de que a mulher ela precisa ser respeitada e de como precisa ser acontecido. Então, a CIPA ela te dá opções de regras. A sua empresa, a partir de agora, ela vai ter que ter regras para que as mulheres sejam respeitadas dentro do ambiente de trabalho, né? Seja sexualmente, seja moralmente e, né, que esses procedimentos eles sejam acompanhados de denúncias. Então, a partir de agora, as empresas elas terão que ter a comissão, terão que fazer a prevenção, né, administrativa, né? Como que nós podemos fazer isso? Buscas de programas, seja eles via telefone, em que a mulher ela pode estar ligando anonimamente dentro da empresa para determinada pessoa e que faça anonimamente a sua denúncia. Olha, fulano tal faz isso e isso, deixa nós constrangidas em determinados momentos. Então, a empresa ela vai ter que buscar medidas para acompanhar essas denúncias, né? E que as mulheres se sintam à vontade de denunciar. A certa medida não haveria uma certa vulnerabilidade nessas denúncias anônimas à medida que se a pessoa liga e o interlocutor dela do outro lado da linha telefônica entende e compreende a voz dela, não vazaria essa identidade pela voz, o reconhecimento, ou há formas alternativas para se garantir? Existem empresas maiores que já trabalham com a implementação do telefonema, mas isso não significa que outras medidas não possam ser tomadas, né? Aqui é a busca, né, de que a mulher se sinta à vontade, buscas de mecanismos, né?
podemos dizer que até psicólogos dentro da empresa para estar fazendo esse acompanhamento será necessário. Então, eles vão ter que fazer palestras de conscientizações e programas e leis, né, dentro da empresa, né, um regimento interno junto da comissão para as mulheres. Eu concordo muito, Larissa, você mencionou aqui que a mulher é a parte mais fraca da relação. Eu concordo com o pensamento de que a mulher é muito forte, mas não equipara-se de fato ao poder que o homem exerce. E na empresa isso se acentua à medida que grande parte dos líderes, dos chefes em empresas são homens, né, e que as estatísticas disponíveis apontam para uma maior vulnerabilidade feminina no aspecto trabalhista e em outros também, que ela sofre mais assédio com mais frequência. Tendo isso em vista, Larice, quais seriam os mecanismos para se efetivar realmente, para sair do papel toda essa corrente de pensamento sobre a CIPA? Quais seriam as medidas eficazes para fazer com que essa prevenção exista na prática? Olha, a lei, ela veio em 2002, né, em que todas as empresas elas terão que implementar a comissão junto à CIPA para a proteção da mulher. Então, vão debater de leis, né, regimentos internos, acompanhamentos de prevenções, sejam eles de uma forma mais restrita ou aberta, a mercê da disposição da empresa, como ela achar melhor as tratativas, tá? Vão ter que ter palestras de conscientização, porque a cultura ela vem existindo há muitas décadas. E o ser humano ele está se atualizando, ele está se moldando, ele está sendo dilapidado. O ser humano hoje, muitas coisas já não suportam e não aceitam mais. A evolução do ser humano vem a cada dia numa exponencial sensacional. Então, hoje a mulher ela consegue se impor, hoje a mulher ela consegue falar, hoje a mulher ela consegue ser ouvida, mas ainda há a resistência. Então, ainda existe a necessidade dessa proteção. Então, hoje, na verdade, desde 2023, em março de 2023, a lei ela já está sendo efetiva, ela já está valendo, ela já está sendo cobrada. Então, como uma medida de compliance trabalhista, uma medida de prevenção para as empresas, para que as empresas trabalhem antes de que os litígios aconteçam, antes de que as empresas sejam judicializadas, vão ter que trabalhar a prevenção, querendo ou não. Porque se você não estiver trabalhando a prevenção e se você não tiver, no litígio vai ser pior, porque você vai condenado 2 vezes. Você poderá ser condenado com uma atenuante, tá? De não ter a comissão, de não trabalhar a conscientização, de não colocar em prol, em vigência, né, a proteção da mulher. E as medidas vêm a partir daí, né? Da conscientização e implementação de programas trabalhados antes de que aconteçam as situações. Tem que prever, a empresa tem que prever o que vai acontecer. E se acontecer, tem que fazer um bom acompanhamento administrativo para que judicialmente ela esteja respaldada. Larice, toda empresa precisa necessariamente ter uma CIPA ou há um número ali, uma quantidade de colaboradores a ser alcançada para que essa comissão seja necessária dentro da empresa? Todas as empresas hoje estão necessitam cumprir, tá? Seja de qualquer porte e de qualquer mecanismo, né, de funcionabilidade, exerção de serviços ou produtos. Não interessa. Tem um CNPJ, você tem que fazer o programa, você tem que trabalhar e você tem que usar medidas, né? Cada um com o seu porte e sua especificidade, né? Seja através, hoje, da casa do empresário, né? Que oportuniza. Hoje nós temos aí a Comissão da Mulher, que vem empoderada, as mulheres elas vêm tomando a frente, elas vêm mostrando que também são empoderadas e
podem comandar o seu próprio negócio, né? Então, eu vejo que quando você não sabe lidar muito bem com a legislação, ou não tem como ter um acompanhamento desse, você tem aonde buscar, você tem pessoas que podem te mostrar o caminho e que pode te mostrar, pode promover essa conscientização, né, e está abarcando os empresários. É verdade, Larissa. Hoje a Associação Comercial conta com o Conselho da Mulher Empresário, assim Mulher, e conta também com o Conselho de Jovens Empresários atuando nessas duas frentes, seja com a mulher empresária, e nós temos diversos casos de sucesso aqui em Marabá que estão hoje nos quadros da entidade, seja no jovem empreendedorismo, que o Conjove aborda bastante. E aí, Larissa, por isso que eu tinha te perguntado antes, porque muita coisa fica restrita ao papel e acaba não se efetivando na prática sob esse aspecto. É muito comum ver empresas que não possuem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Pelo menos na nossa realidade regional, nós podemos apontar que pouquíssimas empresas possuem a CIPA, mas há inclusive instituições públicas no município, como a Casa da Cultura, que possui uma comissão interna, mesmo que essa obrigação não seja uma obrigação do poder público, mas que também tem se atualizado. Por que as empresas, ao seu ver, não criam a comissão interna? Eu acredito que seja falta de instrução, né? Infelizmente, as pessoas acreditam que trabalhar o jurídico antes, né, fazer o compliance. Aqui eu digo trabalhar a sua empresa, saber dos seus direitos, saber como é a funcionabilidade, né? Muitos pequenos empreendedores começam sem nem abrir um CNPJ. Depois que já estão lá na frente, começam a ter o conhecimento e ver a necessidade, né, para poder fazer uma licitação, para poder participar de algum evento, né, sem um CNPJ. Então, eu acredito que deve haver um investimento, né? Por quê? Quando nós não investimos antes, depois nós pagamos mais caro. Muito caro. Então, a falta do conhecimento, né, a falta de buscar instrução jurídica, que é essencial, é basilar para qualquer ramo que você vá fazer, seja prestação de serviço, seja produto de pequeno a grande porte, você tem que se informar como procede, o que você precisa. Não é só sobre administração, mas vem o jurídico para proteção, porque todos nós estamos sujeitos a acidentes, todos nós estamos sujeitos a situações constrangedoras, nas quais, às vezes, não tem nem mesmo a intenção, mas acontece, a pessoa se constrange. Então, trabalhar isso administrativamente, bem trabalhado, não chega ao judiciário. Então, nós diminuímos a morosidade do judiciário, nós diminuímos a quantidade de litígios, né, dentro de uma empresa, nós diminuímos a quantidade de condenação, né, e nós sabemos que é muito triste quando vem esse tipo de problema dentro de uma empresa, que se torna uma escada. Tá? Quando um funcionário ele se sente agredido, quando ele se sente desmoralizado, e isso vai ao clamor do judiciário, ele vai em busca dos seus direitos, em busca de ser ressarcido daquilo ali, já é quando a sua empresa está no pico. Então, já aconteceu não só com um, já aconteceu com vários. Então, quando um vê que ganhou a causa, que aquele ali obteve o direito, né, foi indenizado, ressarcido moralmente da situação, vem uma escada de litígios. Os outros criam coragem e vão lá. Não, isso também aconteceu comigo dentro da sua empresa. Eu fui discriminada, eu fui assediada, e eu nada podia falar porque eu ia perder o meu emprego. Então, gera uma quantidade de litígio, e você trabalhando isso,
dentro da sua empresa administrativamente, você pensa que você está pagando caro por estar com um advogado ali mensal. Mas se você botar na ponta da caneta, você ter que pagar um abalo moral, ter que pagar custas de judiciário, ter que passar pelo transtorno, é melhor o quê? Trabalhar com a prevenção. É verdade, Larissa. Justamente o Tribunal Superior do Trabalho apontou que só em 2023, mais de 60 mil casos de assédio moral e sexual foram ajuizados em todo o país. E foram esses números acentuados que fizeram que esse esforço fosse levantado para se criar realmente mecanismos dentro das empresas para coibir essa prática, que ela gera uma série de consequências para quem é vítima dela. Você poderia listar essas consequências para o trabalhador ou trabalhadora que sofre o assédio no ambiente laboral, Larice? Olha, é muito triste passar por situações como essa, principalmente se tratando de um caráter feminino, porque aí vem a questão da vulnerabilidade da mulher, né? São os diversas áreas e nuances em que são abordados a questão do assédio, né? Hoje nós temos exemplos dos jogadores de futebol, nós temos exemplos, né, dos médicos. Poxa, a moça não pode ir num ginecologista ou ter um parto que é invadida a sua privacidade. Cadê a ética desse profissional, né? Então, psicologicamente desestruturador você tá, né, num ambiente como esse, quando você tem que conviver, quando você se sente diminuída, você se sente frágil, né? A pessoa ela se sente frágil dentro do ambiente do trabalho, ela acredita que ela não possa encontrar um outro trabalho no momento, ela não pode deixar porque ela tem, né? Normalmente é uma mãe de uma casa, uma mãe solo, normalmente é uma mulher que não tem coragem, né? Que pode estar passando por problemas, não ser uma mulher, porque realmente como você, a parte mais fraca, né, do polo trabalhador, você formar e você comprovar dentro de uma empresa em que você está sendo moralmente assediada, né? Palavras. Então, sempre é bom trabalhar em ambientes que estejam organizados, com câmeras, né? As câmeras elas têm que ser informadas aos trabalhadores, tá? De que você está sendo filmado, que aquilo ali não é só para a segurança dele, mas para a segurança dos clientes, né? Todo mundo tem que estar ciente da situação, como que está ocorrendo. Então, a mulher, ela sente, né? Além do psicológico, aquela carga para uma vida inteira, tá? É um trauma. Traumas, eles têm que ser tratados, tá? Mas que levam um lapso de tempo grande e precisa, né, de um financeiro. Porque, normalmente, uma pessoa que passa por um abalo desse, ele tem que ser acompanhado por psicológico, né? Um psiquiatra, o remédio tem que ser tomado, várias sessões. Então, o juiz, ele condena de acordo com que a empresa trabalhou para que isso não pudesse ser acontecido dentro da empresa dele. Então, além do dano material, aí há a necessidade de se reparar dano moral, né, em razão dos abusos psicológicos sofridos pelas vítimas, que acabam acarretando numa série de danos, não é, como depressão, e a gente discute muito isso durante a campanha Setembro Amarelo, que vai chegar aqui em breve, a síndrome de Burnout, né, quando o trabalhador já fica exausto, não é, esgotado mentalmente, distúrbios alimentares. Então, são várias consequências para isso. A ansiedade, cada vez mais eu tenho verificado no judiciário em Marabá, tá bom? Tratativas discriminatórias, o abuso psicológico, o quanto isso é forte, o quanto isso atrapalha o ambiente de trabalho, atrapalha porque não é só aquela pessoa que fica com o problema, que está passando a situação,
que desestrutura o time inteiro. Então, é preciso você fortalecer o seu time e preparar para que isso não aconteça. Você me tocou num ponto agora há pouco na resposta, Larissa, que é com relação às câmeras que são instaladas dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, é motivo de alguns memes nas redes sociais. E essas câmeras, elas podem captar áudio? É legal, dentro das empresas? Pode captar áudio, fica a critério do empregador, mas como eu avisei, tem que deixar avisado da situação, né? Aquilo ali é uma proteção para uma medida, né? Você está aqui colocando uma câmera, é uma medida de proteção para o seu funcionário e para quem está consumindo o seu produto ou serviço. Deixando claro, deixando esclarecido para eles do que está acontecendo. Tem que colocar as placas, tá? É importante ressaltar que quem está lá do lado de fora, o consumidor, ele não está sabendo. Então, tudo que você grava, tudo que você faz dentro do seu ambiente, você tem que estar externalizando Sim, a quem está placas, consumindo. famosa plaquinha, sorria, você está sendo filmado, né, Isso. para alertar a pessoa que está presente naquele recinto de que ela está sendo observada, né, por um mecanismo de captação de imagem e de áudio em algumas situações e está sendo observado por outra pessoa numa cabine Sim. onde não se sabe onde se encontra e quem que está, principalmente quem está vendo aquelas imagens naquele momento. Larissa, se uma trabalhadora, um trabalhador for vítima de assédio no ambiente de trabalho em que haja câmera de vídeo monitoramento, ele poderá solicitar as imagens e caso ele solicite e o empregador negue essas imagens ou apague, quais seriam as consequências para esse ato? O trabalhador, ele não só pode, como ele deve solicitar, tá? Hoje eu vejo como dificuldade pro empregador, né, trabalhando nos processos que eu tenho trabalhado nessa seara, nesse tema que nós estamos abordando, é que as câmeras dos empresários, eles têm um tempo de para apagar as imagens, tá? E isso é bem repercutido, é uma coisa que acontece, não é esporádico, é reitórico, tá? Ele sempre acontece porque normalmente é o sistema de câmeras, eles fazem porque grava todo dia, Controle. então o controle ele faz. Tem câmeras que apaga, já aconteceu de clientes meus que apagavam em 3 dias. É um Então, quando tempo a rápido. juíza solicita, como que o empregador ele vai estar disponibilizando, sendo que ele não tem mais como ter esse acesso, né? Então, no judiciário, tudo é relativo. Você tem que provar, né, a sua boa-fé, tá? Se você estiver de boa fé, se for o procedimento das câmeras do programa que você faz e você não tiver por tais motivos, nada que uma boa justificação, tudo que você falar você tem que provar, tá? Mas se o juiz desconfiar que foi perca de arquivo, foi, né, proposital ou via má-fé, vai ser atribuído multas e juros por conta da não entrega do material, tá? Da escusa do material. Neste caso, Larissa, quem acusa é quem tem o ônus da prova, correto? Então, um trabalhador ou trabalhadora vítima do assédio, da violência, do abuso, teria que ter como provar a acusação. Neste caso, o ônus da prova é realmente do trabalhador ou da empresa com relação à imagem? A Justiça do Trabalho hoje, né, ela foi desmembrada do fórum, né? Hoje nós podemos observar que é o Fórum Civil Criminal das Causas do Estado, nós temos o TRF1, que são os tribunais federais, e a Justiça do Trabalho, há alguns anos, ela se desmembrou, se tornou uma justiça federal, né? Uma justiça única, em que tem a intenção de dar celeridade e dar o devida atenção para o trabalhador. Ali, a balança da justiça, ela busca a equiparação, né? Então, o trabalhador, ele é a parte mais fraca da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ela é equiparada ao consumidor. Tá? Então, quem é a parte mais fraca
no Também é o consumismo. É o consumidor. consumidor. A parte Então, hipossuficiente da relação. hipossuficiente. Então, do trabalhador fica também equiparado à legislação consumerista. Ele é a parte mais fraca. Quem tem o condão de provar, né, é a empresa, caso o material esteja com a empresa, tá? Mas sim, o trabalhador ele tem que levar a sua testemunha, ele tem que levar também as suas provas do que você está falando. Mas quando a matéria exigir e o juiz decidir que ele vê, né, que o trabalhador ali ele está sendo prejudicado, quem tem que provar vai seguir a regra consumerista. Ou seja, dessa forma, o ônus da prova seria invertido em benefício do trabalhador, que é a parte mais vulnerável, né, dessa relação. E a gente poderia discutir, inclusive, nesse aspecto, as questões dos direitos, não é, meta-individuais, os direitos, não é, transindividuais dos cidadãos, e a gente fala das questões coletivas, as questões difusas, né, direitos divisíveis, indivisíveis, porque realmente aí existem direitos que pertencem a indivíduos, né? E nesse caso, Larissa, uma decisão da Justiça do Trabalho específica, ela alcançaria a coletividade de trabalhadores de uma empresa, por exemplo, se eu ajuizo contra uma empresa determinada prática que seja afeta a todo aquele corpo funcional, essa mesma decisão poderia valer para os demais ou cada um teria que procurar a justiça individualmente em busca da reparação? Nós podemos buscar, né, o direito coletivo, né, do trabalhador, pode ser, sim, efetivado a jurisdição, um processo, um litígio em coletividade, não tem problema. Mas, como eu te falei, o mais comum hoje é acontecer a escada, como nós falamos anteriormente. Porque a mulher, é muito difícil ela ter essa coragem de ir contra ali, né, dentro do seu ambiente de trabalho, sendo que o trabalhador, como nós vemos falando aqui o tempo todo da vulnerabilidade. Então, se o trabalhador ele já tem a vulnerabilidade, imagina sendo a mulher, né? Então, assim, tem que ser trabalhado, eles têm que buscar novas formas, e o direito coletivo pode ser, sim, feito, mas não é mais utilizado pelos trabalhadores. Larissa, a gente está falando de assédio, mas ainda existe também um grande desconhecimento sobre o que é realmente o assédio na sua essência. O que configura, então, o assédio? Aí eu queria que você abordasse para a gente os aspectos do assédio, o moral e o sexual. Olha, no aspecto moral, a pessoa ela pode se sentir coagida, ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir que está sendo exigido demais, né? Além da sua função, se torna um assédio, né? Quando vem com ar, né? Não de direcionamento, mas aquele ar de que você manda na pessoa. Então, quando se trata já de um assédio sexual, pode ser trabalhado de diversas maneiras, né? A mulher se sente coagida dentro do ambiente de trabalho por um chefe, por um homem, um hierárquico, né? Nós percebemos quando uma pessoa está por perto de você, às vezes nem precisa o falar. Só os gestos e as comunicações já expressam muita coisa. Então, é por isso que é importante ter as câmeras, tá? Para proteção. Então, no aspecto sexual, tem essa peculiaridade, tá? Que é mais acontece, e é mais difícil de ser provado. O moral acaba sendo mais fácil, né? Porque normalmente não acontece em locais muito fechados, pode acontecer em meio aos outros, Em frente, né? ali Em de todo frente mundo, à né? situação. Então, o moral é mais fácil de ser provado. Já nesse aspecto sexual,
especificidade, né, dessa Isso, ocorrência. Geralmente, quando se fala nessa questão sexual, é algo mais privado, mais particular, mais íntimo, né? mais íntimo. Aí, nesse caso, como conseguir, como alcançar provas sobre isso? Então, como a vítima pode registrar essa ocorrência do assédio sexual no trabalho, Larice? Por isso que nós voltamos à comissão, né, de prevenção das mulheres, porque é aí que vai dar oportunidade da mulher poder se prevenir e poder estar contando um pouco do que está acontecendo dentro da empresa. O que acontece, Vinícius? Muitas vezes tudo isso está acontecendo e o dono da empresa não está sabendo. O dono da empresa só está sabendo quando está tudo judicializado. O dono da empresa toma conhecimento depois que ele não pode mais nada fazer, a não ser pagar. Então, quando se trata do compliance trabalhista, ele vem justamente junto com a comissão e com a CIPA, tá? São três órgãos, três formas integradoras do direito, operações do direito para que sejam cumpridas, né, e que sejam facilitadas ao trabalhador a forma de se manifestar. Tá? Quando a empresa ela implementa a comissão, que ela implementa programas, né, formas de denúncia, formas da mulher denunciar, da mulher ter acesso, né, a um plano de saúde que tenha um psicólogo, que tenha como acompanhar o que está acontecendo e está passando, o psicólogo da empresa está passando a situação, né, que está acontecendo, é uma forma para que a empresa tome conhecimento do que esteja fazendo. A Associação Comercial e Industrial de Marabá, Casa do Empresário Marabaense, abre as portas hoje para um debate sobre as questões relacionadas ao assédio nas relações trabalhistas, e para isso nós convidamos a doutora Larice Costa aqui para o Assim Podcast, e estamos contando com o patrocínio master do Sicredi, essa cooperativa de crédito que é a maior do país, está há mais de 120 anos auxiliando e fazendo com que a vida financeira dos seus associados seja ainda melhor. Se você ainda não é cliente Sicredi, aproveite, abra sua conta e peça o seu cartão Sicredi e venha se somar a esse grande grupo que está fazendo sucesso no Brasil. Larice, a CIPA, ela é composta por trabalhadores e empregadores, correto? É uma Sim. comissão composta por essas duas partes da relação de trabalho. As pessoas que integram essa comissão, qual é o critério para elas estarem lá e quais são os benefícios? Olha, você tem que fazer parte do corpo, né, do empresariado, você tem que ser um empresário, você tem que ser um trabalhador, você tem que também conhecer o jurídico para estar ali dentro, acompanhando e fiscalizando. É essencial que tenha o advogado, tanto o pró-empregador como o advogado pró-empregado, para estar acompanhando, tá? E defendendo, e para que possa estar tendo esse equilíbrio. A CIPA hoje é um órgão para que tenha o equilíbrio, né? E não tenha disfunção em a equiparidade. É uma forma administrativa de regular todas as empresas, regular os trabalhadores, para que tenha voz, para que também sejam escutados, para a busca do equilíbrio administrativamente. É possível notar que algumas empresas estão contratando, terceirizando as CIPAs, né? Não estão mais montando a Sim. comissão entre empregadores e empregados, estão contratando alguma empresa que faz algum trabalho relacionado à segurança do trabalho, e aí isso seria a CIPA da empresa. Isso é legal ou precisa constituir-se no seu aspecto legal entre trabalhadores e empregadores, a CIPA? É legal, pode ser feito, mas desde que seja acompanhado dos advogados, tá? A equipe de comissão é necessária de que tenha pessoas fiscalizando a situação para saber se o que estão fazendo está dentro da legislação e também poder acompanhar os trabalhadores, tá? Que os trabalhadores tenham ciência dos seus direitos e deveres dentro de uma empresa. Mas aí só os advogados e as pessoas alheias àquele convívio da empresa que
poderiam Não, a fazer empresa, assim? Ou a empresa pode... pode terceirizar, tá? Isso que eu estou falando. A empresa terceirizada, ela tem que fazer no corpo da empresa o acesso jurídico, tá? Então, você pode terceirizar, mas desde que nessa terceirização essa equipe tenha o acesso jurídico para ter como fiscalização. Senão, não é válido. Quanto à CIPA, que é composta por trabalhadores também, Larice, esse trabalhador que vai contrapor e vai sugerir melhorias no ambiente de trabalho, ele pode muitas vezes acabar sentindo medo de fazer isso, né? A CIPA tem algum mecanismo que proteja esse trabalhador, que vai levar até os seus superiores essas mudanças que precisam ser implementadas para garantir um ambiente saudável de trabalho? A CIPA é basicamente a proteção dos trabalhadores, né? Como nós viemos falando aqui no podcast, a Justiça do Trabalho, ela busca a equiparação. Então, todas essas formas, a CIPA, a Comissão da Mulher, elas são tratativas do judiciário, para que o trabalhador ele seja protegido. Inclusive, quando eu digo que a necessidade do corpo jurídico é justamente para isso, para proteger, né, o trabalhador das situações e também está-lo advertindo do que ele pode ou não estar fazendo dentro de uma empresa, do que ele deve respeitar, quais são as suas obrigações e o que ele não pode fazer. Isso vale tanto para trabalhadores quanto Empre... para os empregadores, né? Mas assim, eu fico muito receoso com relação à atuação de advogados dentro atuando nas CIPAs, à medida que são os empregadores que contratam os advogados e não os trabalhadores, não é? Como equiparar realmente, garantir que os trabalhadores sejam devidamente representados e tenham suas demandas acatadas pela empresa no que tange à segurança e à prevenção ao assédio? Aí o que acontece? Quando se trata da contratação dos advogados, tem que haver a contratação dos advogados pró-empregados, tá? Aqui há a necessidade do acompanhamento, né, das duas vertentes. É igual numa separação judicial. Aliás, numa separação extrajudicial. Hoje, dá para fazer uma separação extrajudicial só indo no cartório, você, o seu ex-marido e a esposa, mas tem que ter o advogado. Ou o esposo. Ou o esposo. Tem o casal e o advogado para estar homologando, verificando, se certificando se aquilo ali está sendo feito corretamente. Então, numa equiparação esdrúxula, né, nós voltamos aqui para o direito do trabalho, ele é da mesma forma. Tem que ter, né, o empregado, né, na forma representada por seu advogado, bem como o empresariado pode ser também representado por seu advogado, tá? Mas não pode ter um só para todos. Larissa, como advogada, você tem certeza que atua nessas questões nas empresas de Marabá. Você tem desenvolvido esse trabalho em Marabá hoje? É mais na advocatícia ou é mais na consultoria, que eu vejo que você tem bastante conhecimento aqui e teria essa condição de prestar uma consultoria e um esclarecimento da empresa sem a necessidade exatamente de atuar judicialmente em favor das empresas? Quais são os teus principais trabalhos hoje aqui? Hoje, o compliance, ele vem justamente nesse mecanismo. Extrajudicial. Tem sido um potencial, tá, para as empresas, um investimento que as empresas têm acentuado a demanda dos programas, né, na busca da proteção, para que venha, né, a prevenção e não um litígio, porque a conscientização de que o desgaste que você passa no judiciário, o risco de que isso se desencadeie para outros funcionários, porque realmente dá força. Então, a medida administrativa ela tem sido a melhor forma de prevenção, até mesmo pelos acordos. Quando nós vemos que um funcionário ele não está feliz na sua empresa, é melhor você entrar num acordo, é melhor você
verificar, você abrir mão, né? Numa conciliação, hoje, ninguém sai ganhando. Uma conciliação, todo Meio mundo termo. abre a mão de alguma coisa. É o meio termo. Então, o que eu, Larice, busco hoje na Justiça do Trabalho, quando eu estou litigando? Sempre a busca da conciliação e mediação. Eu fiz um curso pelo Tribunal do Tocantins, né, em que me deu uma base muito forte do que seria conciliar e do que seria mediar, né, e estar em busca disso, querendo se afastar dos desgastes jurídicos, né, por conta extremamente da demora, né, da quantidade de processos. Eu venho buscando o compliance e a conciliação como uma melhor tratativa administrativa para a resolução dos Eu litígios. ouço dizer, Larissa, que o melhor acordo é aquele em que nenhuma das partes tem ali um favorecimento, sai ganhando, tá feliz. Isso. Quando as duas partes saem tristes de um acordo, esse foi um bom acordo. Você concorda com isso? É realmente todas as duas partes dessa relação, que é bilateral, elas precisam abrir mão de tantas coisas para chegar ao meio termo que acaba não sendo o satisfatório para as duas partes? Ou é possível chegar a acordos em que uma das partes saia mais favorecida? Não, a conciliação realmente é abdicar de algum direito, né? Mas pensando que você não está se desgastando, que você não vai gastar mais com o tribunal, com custas, né? Então, eu acredito que saem triste porque tem que abrir mão de algum direito, mas saem felizes por ter uma resolutiva célere, né? E aí poder continuar trabalhando tranquilo e seguindo a vida em outras empresas com merecimento, né? É muito comum também, Larissa, a gente ouvir que o trabalhador ele não quer pedir demissão quando ele se sente no ambiente de trabalho em que já há um nível de toxicidade, em que ele já não está mais com aquele ânimo para trabalhar, mas ele não quer pedir demissão em razão da perda dos direitos, porque aí ele não vai receber a multa rescisória de 40%, ele vai ficar sem receber o 13º salário, então o FGTS. Então, são várias implicações para esse trabalhador. Chegando-se a um acordo com o empregador, como ele funcionaria? O empregador pagaria, nesse caso, a multa ou ela reduziria? Como você Olha, falaria a para pessoa gente? que sair hoje, o acordo vai entre as partes, né? Desde que não haja perca do direito. Então, hoje você vai sair, então vamos conciliar? Não. Parte do seu FGTS você vai sacar, você vai receber proporcional aos dias trabalhados, né? Então, tem toda a minuciosidade da equiparação para que não saiam desfavorecidos. Hoje, a maior causa para que os empregados não peçam a demissão é o não saque do FGTS, tá? Sim. E também porque não pode solicitar a questão O 13º. do 13º. Então, hoje é uma resolutiva muito legal, né? Você conseguir conciliar com seu empregado. E o que eu vejo é que quando a empresa ela não está aberta a situações como essa de conciliar, a rescisão indireta ela é rápida e ela é eficaz, tá? Hoje o judiciário trabalhista, quando se tratam de rescisões indiretas, principalmente quando não tem depósito de FGTS, quando a empresa simplesmente não tem o cumprimento do pagamento, né, até o 5º dia útil, então o trabalhador ele já fica desesperado, porque no início do mês já tem que pagar as contas e a empresa tem empresa E que as lá contas não esperam, os juros vão correndo, né? A multa primeiro, quando excede o prazo para pagamento, depois os juros que vão correndo pela demora do decurso do prazo. E aí, Larissa, foi importante você ter tocado nesse assunto, que a gente já está quase finalizando, mas para falar também sobre a justa causa. Você está mencionando aqui alguns aspectos da rescisão indireta, que é aquela em que o trabalhador demite o empregador, né, por justa causa.
Exato. Esses elementos que você citou, não pagar o salário corretamente, ou seja, em dia, não depositar o FGTS do trabalhador, são motivos para essa rescisão indireta, né? Que o trabalhador ele vai solicitar pela via judicial, que o empregador não vai conceder uma rescisão indireta porque é prejudicial a ele. Isso. É esse o momento em que o trabalhador ele quer pedir a demissão, mas ele não quer perder os direitos dele, né? Então, é comum chegarem trabalhadores no meu escritório e falar, doutora, o meu FGTS não está sendo depositado há mais de 6 Ou meses. seja, está havendo uma violação grave, né? À medida que o FGTS é necessário, obrigatório. Necessário. Doutora, eu sou pagada de 15 dias. Isso pode? 15 dias no início do 15 mês. dias. No início do mês, no 15º dia, eu recebo metade, no dia 30 eu recebo outra metade. Não pode. Não O pode? trabalhador tem que receber Integral? no 5º dia útil do mês. Até ou no quinto? Até o Até o quinto dia útil do mês, tá? A não ser que seja feito um contrato, tá? Com o trabalhador, que você vai parcelar esse salário e que vai ser assim a forma, tá? Mas aí já vem toda a questão das comissões. Por quê? A CIPA ela tem que concordar com esse acordo entre os funcionários, tá? Isso passa E pela isso CIPA, passa pela então. CIPA. Todos os acordos feitos entre os funcionários e o empregador tem que ser fiscalizado. Você faz, se o funcionário concordar de receber em 15 dias, fez um contrato, você está respaldado, foi aceito, tranquilo. Agora não, ou foi difícil esse mês, eu vou pagar 15 dias e no outro mês 15 dias. E isso se torna uma habitualidade. Rescisão indireta, com direito a danos morais. E nesse caso, onde entraria a atuação dos sindicatos, Larissa, que também cumprem uma importante tarefa na fiscalização das empresas, O das sindicato, relações? nesse momento, ele entra junto com a CIPA para estar homologando ou não o acordo, tá? Então, tem que ir em busca da CIPA e do sindicato do trabalhador para que ele homologue esse tipo de acordo feito entre as empresas. Por quê? Esses acordos, eles são feitos extrajudicialmente. Acordos né? coletivos. Acordos coletivos. Inclusive, tem mais valor, prevalência que a lei em alguns aspectos. Em alguns aspectos, principalmente, como nós relatamos mais cedo, né? Que tem empresas que são menores e não têm o conhecimento de como fazer e fazem sem instrução. Né? Então, você tem que fazer um acordo, tem que ser assinado. A CIPA e o sindicato tem que aceitar esse acordo, tem que estar dentro dos trâmites. O trabalhador ele tem que estar de acordo com isso. Não é eu, empregador, impor que eu vou pagar 2 vezes ao mês. Importante esses esclarecimentos, Larissa. A gente está chegando já ao fim do Assim Podcast. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco nesse episódio. Né? Convidar os nossos espectadores, se ainda não são inscritos do canal no YouTube, inscrevam-se, ative o sininho de notificações para não perder as próximas atualizações. A nossa equipe aqui da Ilha Marketing trabalhando para que você tenha o melhor conteúdo. E Larice, dedicar a você um momento para considerações finais. Se eu quiser contratar os serviços da Larice enquanto empreendedor, como eu chego até você? Quais são os canais de contato? Você tem um escritório? Hoje eu estou trabalhando próximo ao restaurante Bambu, tá? Ali na Cidade Nova. Estamos atendendo. Eu tenho página no Instagram. Quem quiser ter um acesso mais fácil, né? Pode estar me procurando no Instagram, Larice Costa. Larice 2SE, né? Que tem muita. As pessoas confundem, né? Larissa e com Larissa. Então, pode estar me acessando. Eu envio. Tem o link de atendimento pelo WhatsApp, tá? O encaminhamento para o nosso escritório e nós estamos disponíveis. Não apenas na área trabalhista, mas também na área previdenciária, né? Que aquela pessoa, aquele cidadão que tem direito a receber o benefício previdenciário pode também te acionar lá no escritório pelos teus canais digitais. Sim, né? com certeza. Até mesmo o trabalhador, né? Quando se acidenta, depois do 10º
quarto dia, né? O último, no quinto, já tem que ser pelo o INSS, a empresa já manda o trabalhador. Então, são duas áreas que estão conectadas. Inclusive, já tenho situações de atestado de 15 dias é pelo INSS, né? Mas Sim. a gente já tem até alguns casos de atestados de 14 dias para evitar chegar no INSS, que é uma estratégia usada. Mas te agradecer, Larissa, acredito que tenha sido esclarecedora essa nossa conversa. E estamos sempre à disposição aqui no Assim Podcast, à disposição dos empresários de Marabá, e a Larissa também se coloca à disposição para prestar esses esclarecimentos a respeito desses temas do direito. Obrigada, fico grata em poder contribuir com a instituição, com a casa. A você que nos acompanhou até aqui, se ainda está presente na nossa live é porque gostou, então nosso muito obrigado e semana que vem tem mais Assim Podcast aqui no canal do YouTube. Até lá!